Como eu disse no princípio, que Deus dá vida ao que nós pensávamos que estava morto, naquilo que dizíamos que já não há nada. Naquilo que olhávamos e pensávamos que era algo desprezível, porque e dizíamos que aqui já não há nada. Estava assim o povo de Israel. O povo de Israel, no reinado de Babilônia, já não tinha fé. Eram pessoas que já não acreditavam no seu amanhã. Eram pessoas que diziam que já é tudo, já não há nada. Então, diante desta situação, Deus levanta o profeta Ezequiel, lhe leva no espírito, lhe leva para um sítio que estava cheio de ossos, estava cheio de inúmeros ossos. Mas o que me admira é uma coisa: não eram ossos molhados, mas eram ossos secos. Aqueles ossos que ao olhar já não se esperava mais nada, já não ajudavam em nada, mediante os olhos carnais. Então Deus mostra a Ezequiel, lhe leva para estes ossos e diz ao profeta Ezequiel: o que estás a ver acerca destes ossos? Será que esses ossos poderão tornar a vida? Será que há um amanhã nestes ossos? E Deus responde. E Ezequiel responde diante do Senhor, dizendo: só o Senhor sabe. Porque mesmo Ezequiel, que era profeta, já não tinha esperança diante daqueles ossos, que aqueles ossos teriam vida. Já não tinha esperança, porque olhando, amém, aleluia, amém, amém. Era assim para este povo. Assim falamos do tema. Deus dá vida para aquilo que parecia estar morto. Amém. Quando vamos neste caminho, Ezequiel 37, 1 a 3. Encontramos no livro de Ezequiel 37, 1 a 3. Onde Deus leva a Ezequiel, onde ele estava rodeado de ossos que não ajudavam em nada, ossos que estavam secos, ossos que já não se acreditavam que tornariam a vida, ossos que estavam mortos. Quando nós estudamos neste livro, nós encontramos que Deus conhece a situação que tu vives todos os dias. Aleluia. Jesus sabe
que você está a viver em que situação? lana wena ku nga na ku tshemba, Onde já não há esperança. lana wena a nga na ku tshemba, Onde já não há esperança. lana vutomi la wena li nyimeke, Onde a tua vida está parada. u nga hela eku tshemba, Onde acabou a fé. u nga perdera emundzuku, Onde perdeu-se o ku amanhã. a vutomi la mina li helile. Dizendo que a minha vida acabou. A Xikwembu xa swi tiva swa ku passara enchumu. Deus sabe que tu estás a passar por estas coisas. Loko hi dyondza eBibele, Quando estudamos a a Bíblia, Bibele li hi byela leswi a ka Bíblia Ezequiel nos 4:8. diz em Ezequiel 4:8 Xikwembu xi rhuma Ezequiel, que Deus manda Ezequiel, diz Ezequiel, profetela emarhamu lawa, profetiza sobre esses sumayela ossos, emarhamu lawa, prega sobre estes ossos, byela emarhamu lawa, diga a estes Umarhamu, ossos, fana ossos, eritu la ouçam Xikwembu. a palavra de Deus. Ezequiel, Ezequiel profetela emarhamu lawa, profetiza sobre estes ossos, nestes ossos que já não havia esperança neles, nestes ossos que estavam secos, que ao olhar já não víamos o amanhã. Profetiza sobre eles, diga-lhes, Ezequiel, ossos, ouçam a palavra de Deus. Loko hi ya mahlweni hi dyondza vamakwerhu, Quando estudamos, hi twisisa leswaku a marhambu nós entendemos que os ma ossos sangula eku ma hlangana, começaram a juntar-se. marhambu ma Os sangula eku ossos humelela etinyama, começaram a ganhar carne. a marhambu ma sangula eku humelela emisiya, Os ossos começaram a ganhar veias. a marhambu ma sangula eku formara a corpo humano. Os ossos começaram a formar o corpo humano. Numa situação em que estavam secos, em que já não estavam. Quando olhávamos para ele, já não esperávamos mais pelo amanhã, mediante a situação em que estavam. Mas quando Ezequiel profetiza sobre os ossos, dizendo, ouçam a palavra de Deus, ouçam a Deus. A existir os primeiros sinais. E lá na Kungasanguna coexistiram uma sinala com os ossos juntaram-se, as carnes juntaram-se. Diante daquela situação em que já não se acreditava. Amém. Mas algo aqui que me deixa. Amém. Amém. Os ossos juntaram-se. A carne veio novamente, as veias novamente. A carne veio novamente. Mas havia algo que me deixava admirado. Não havia vida. Não havia vida. Diante disto tudo. Amém. Os ossos juntaram-se. Ele profetizou, dizendo os ossos para ouvirem a palavra de Deus, para os ossos juntarem-se, para a carne erguer-se. Amém. Tudo juntou-se. Mas diante desta situação não havia vida. Amém. Bom, estudando ainda mais este problema, esta palavra nos ensina que Deus começa a operar, a dar o sentido da vida através da presença do Espírito Santo.
Kaukona za moyo uko em cima. As Xikwembu xi sangula ku xi restaurara xi sangulisisa vutomi la wena xi lunghisela vutomi la wena. Deus restaura a sua vida, arranja a sua vida através do seu Espírito. Você até pode viver dia após dia, os ossos juntarem-se e a carne estar bem. Mas quando não há Espírito de Deus, o que te guia, você está morto. Amém. Então você vive quando Deus te dá o seu Espírito. Aquela vida do irmão, automiliar na wena, akunimela ka wena. Xipalunxexa emprego na xingana sentido. Aquela situação desfavorável. Amém. Amatsaun lao na olika ona. Mais solução na sua vida. Kakwamangana ndlela. Só pode ganhar o lugar. Ringa Só kumandao. pode restaurar-se. Amém. Quando Deus dá o seu Loko Xikwembu xi nyika a moya wa xona wa vutomi. Loko Xikwembu xi tsema mhaka ya ku restaurar. Leswo Isto ainda estamos a falar de Ezequiel. ya vulavula hi Ezequiel. Loko avonisiwile. Quando ele é mostrado, kuhlangana ni Xikwembu emoyeni. quando ainda se ajuntava com Deus no Espírito. Amém. Loko hi dyondza erikleni. Quando estudamos esta palavra Eka buku la Ezequiel, no livro de Ezequiel, versículo 9 no versículo 9 a 10, a 10, hi kuma landa ku sangulaka entsimantsima. amém, nós encontramos onde há maravilhas, porque estes ossos estavam juntos, a carne ergueu-se, mas mediante isto não havia o Espírito de Deus, o que daria sentido a estes ossos, o que daria vida a estes ossos. Quando estudamos nestes versículos, nós encontramos que o Espírito Santo começou a operar. O agir do Espírito Santo. Akutivonakalisaka kamoyo uko em O cima. agir do Espírito Santo. Akutivonakalisaka kamoyo uko em cima. E Deus ordena ao profeta. Xikwembu xi byela profeta. Ezequiel. Xi n'wi byela xiku Ezequiel. Profeta. Não estava pedindo. Ele estava ordenando La Israel. na vida de Israel. Profeta ela é marambula. Para que ele profetizasse sobre aqueles ossos. Mas ele moia. Dissesse para que a alma viesse e juntasse com os ossos. Amém. Com este corpo. Para ganhar em vida. Amém. O povo de Israel já não tinha esperança. O povo que dizia que já acabou, já não há nada, já não havia o amanhã. Mas Deus olha para a posição do povo de Israel e diz que isto não pode terminar assim. E levanta Ezequiel. Mas quando Ezequiel profetiza o Espírito de Deus nestes ossos, esses ossos começam a ganhar vida. O corpo começa a viver. O corpo começa a se manifestar. E mirilona onutomi. Que o Espírito ordenou a Ezequiel. Xikwembu xi byelile Ezequiel, profeta autômica marambulao. Ezequiel profetizou e também não acreditava que os ossos poderiam ter vida, que esses ossos poderiam juntar, que ergueria-se o corpo. E Deus ordenou. Profetiza sobre o Espírito sobre esses ossos, para que esses ossos voltem a viver.
encontramos a vida do irmão. E kuma automira Numa makwero. situação em que o irmão já perdia uma certa esperança. Amatsangwini yako auluza kunyimela com cara. Porque quando nós vivemos, nós nos deparamos com situações em nossas vidas que ao olharmos nos tiram a esperança e pensamos que a nossa vida findou. Mediante a vários níveis das nossas vidas. Mas Deus conhece a situação que o amado irmão está nela e diz ao profeta Ezequiel, profetiza vida sobre estes ossos. Deus me mandou te dizer nesta noite que a tua vida não vai parar assim. Deus tem um propósito contigo. Aleluia. Deus é quem restaura a tua vida. Só nas restaurar com tua milauena. Se quando só nas tiver kama kungu ya wena. Busque intimidade e relação com Deus. Amém. Porque é através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz. Porque a moya wa Xikwembu iwona uitinchaka. Naquela situação difícil que o irmão já dizia que olha aqui. Akalisiani na uvula swa akungana solução. Kakwa kungana nada. É onde começa o poder de Deus. Ilana kusanguna kamatimba ya Xikwembu. Amém. E Deus traz uma esperança. Xikwembu xitisa kunyimela. Aleluia. Volta a tua vida a ganhar sentido. Automira wena ri ganha sentido. Em certas circunstâncias em que akungana kutsemba. Em circunstâncias em que já não havia fé, akungana munzuku. Em meio ao desespero. Mas foi única desespero. Lá Israel. Era assim com o povo de Israel. Isto nós falamos do profeta Ezequiel. Na visão que teve, que foi dado com Deus. Kakuvona loko anganyikiwa hi Xikwembu. Amém. Se formos já a perceber no livro de Ezequiel, swi twisisa ka buku la Ezequiel 37 kama verse lawa nga mavula. Encontramos que Deus restaura Kuma a swa ku Xikwembu xa restaurara a kunyimela. Deus restaura a esperança. Xikwembu xa restaurara a kunyimela. Os ossos, de algum modo, amarambo representam a casa de Israel no seu todo. Makombekisa a muntu wa Israel. Porque dizia que tudo para ele já havia acabado. Já não havia a situação de desespero em que ele se encontrava. Diziam que já acabou. Mas já se sei ela. Mas ainda Deus não terminou. Permite abrir o sepulcro e dar a vida ao seu povo. Xipumela com uma sirene, uma fuleca e sinica o tome antsuma. Lá não era onde já não havia fé. Que Deus poderia mudar e reverter aquela situação. O poder de Deus começa aí. As coisas começam a mudar através da crença que nós temos em Deus. Vamos buscar intimidade com Deus. Em meio àquela situação toda, logo em João, versículo 11 a 14. Diz o seguinte: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, delas
vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. A declarou-se alcanceu. E ainda diz no versículo 14: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e cumpri, e diz o Senhor. A declarou-se alcanceu. Esta é a palavra leli i rito que Ezequiel havia sido revelado Ezequiel na hlawuteriwile sobre a situação de Israel hi ka leswi na swi num endleka período em que Israel vivia na aka angústia, nkama na va hanya ka vivia angustia uma vida de falta de esperança, na va tshama ka vutomi ra wu kala através da idolatria que haviam cometido contra Deus. kola ka ku va gandzela Então xikwembu Deus swa permitiu handle. para que o rei Nabucodonosor, Então xikwembu xi encile para que é a Nabucodonosor palavra, os reinasse. a va reinara E o rei Nabucodonosor E é aquele que os Nabucodonosor, perseguia, hi lavo na va destruía os seus landzelela hábitos na de hohlota vida. hinkwaswo Aquilo que eles haviam habituado a viver já não era mais a mesma. a leswi vona na va swi toloveli ku Os swi hanya templos ingera swa haviam sido swin'we destruídos. a tithempele Lá a na ti zona hohloteliwile a onde eles adoravam o seu Deus. Então este povo já não tinha fé em Deus, Lugo automizalona ziedinde. dizendo que a sua vida havia findado. Amém. Permita-me te dizer, querido irmão, não Irmã importa a Nicodela. situação em que tu estás a viver neste momento, Amém. não importa o nível de A dificuldade swi que estás a passar importani neste a momento, leswi u khalutaka ka swona nkarhi wa diga, sweswi. não é o fim. Hlaya swa ku hayi Diga, a ku não swi é helanga, assim. hlaya swa ku a swi Lá helanga no fundo está Deus. hikuva hala ku na xikwembu Lá não é não kuhlangana nesikwembu. onde você tem encontro As com coisas Deus, começam a ganhar um novo rumo. a minchumu yi sungula As coisas ku que kuma ndlela ya pareciam nywana estar a leswi começam a ganhar a vida. na swifili swi kuma vutomi As coisas que pareciam não a ter leswi direção, não ter nenhuma na swi nga na saída. ndlela swi Deus nga na começa a sayida colocar um fundo de saída xikwembu mediante essa sungula ku situação. beka ndlela mahlweni ka swona leswi. A declaração que Amen. eu quero convidar o querido irmão Mi lava ku convidar a makwerhu nesta noite. a dizer siku que ra namuntlha ni ku byela não perca a esperança. swa ku u nga heli ku Deus é pfumela. contigo. Xikwembu xi na wena, Conhece a tua situação. yena wa tiva matshamelo ya wena. Loko hi twisisa na Quando Xikwembu, entendemos a palavra a de Deus, Xikwembu a xitsumelanga eku ya lunghisa Deus tiko la não Israel. corre para arranjar o povo de Israel, Xikombekise profeta Ezequiel. mas Deus mostra ao A profeta situação Ezequiel em que Israel se a encontrava. matshan'wini la na va ri ka wona, a swikarhatu leswi na va swi hanya siku na siku. Amen. E neste momento Deus localiza a tua Eka dificuldade. nkama wa sweswi xikwembu xa swi kuma swikarhatu swa wena, Conhece a tua wa dificuldade. swi tiva swikarhatu swa wena. Amém. Deus localiza a tua dificuldade. Xikwembu xa swi kuma swikarhatu swa wena. Mas quando nchumu xin'we xa ntsima ni fanele ku byela xona Mas madyambu há uma coisa aqui importante que eu quero te dizer nesta madyelwana ni noite, Xikwembu. é que busque a intimidade, ter intimidade Lava com é Deus. madyelwana ni Xikwembu. Busque ter intimidade com Deus. Porque a tua vida não será mais a mesma. Hikuva vutomi A ra partir wena do ri nge he momento deveni ra que rin'we. você vai estar mais chegado a Deus. Siku ledzi a wena u tua ta vida vai venaka na ganhar Xikwembu, novo rumo. a Xikwembu A xa tua wena xi ta vida kuma vai ndlela ganhar uma yin'wana. nova direção. A vutomi tua ra vida vai wena ganhar ri ta uma kuma mfangu wa restauração. nywana. Amen. Então, o povo de Israel Então, antsungu ya Israel vivia momentos de angústia. a ri ya hanya Vivia a nkama wo momentos karhata, em que não tinham esperança.
a minkama yako a va nga na ku tshemba, va nga na ku Deus nyimela. trouxe a esperança Mas Xikwembu xi tisi ku nyimela num lugar em que tudo parecia estar perdido. aka ndhawu wa ku hinkwaswo i nge a swi lahlekile hinkwaswo. A Bíblia está aqui. Amen. Então, é um momento este Nkarhi lowu do irmão refletir sobre a wa sua ku sanguna ku reflitira u pimiseko ka vutomi encontrar ra encontro wena, com Deus. u lavetela ku ve ni majelwana ni Xikwembu. Aquela vida que, de alguma forma, A vutomi liliyani não lhe dá o conforto ou não lhe aproxima de Deus. ra ku a ri ku tshuneli ka É um Xikwembu. momento de refletir. Este I momento. nkama wa ku u sanguna ku Será que vale a reflitira. pena viver isto? Será que vale a pena viver sem esperança? Será que vale a pena Swi ni viver sem lisima futuro? ku ni hanya ni nga na mundzuku, Porque só encontramos isso hikuva hi kuma ntsena leswo em Deus. ka Xikwembu. A Bíblia sabe que Amen. que a igreja no seu todo, Swa ku a kereke hinkwalo nesta noite, a siku ra namuntlha possa encontrar o conforto. a ri kumi Por meio a desta conforto palavra. hikola ka rito leri. Não importa o tipo de situação que o irmão está A byi passando. importari a situação lebyi u khalutaka ka byona, Tal como foi com Israel, leswi swi nga endleka ni Israele. nós também encontramos o conforto. Na hina hi kuma conforto. A palavra hoje não fala do povo de Israel. A rito namuntlha ri vulavula hi ntsungu wa Com a sua Israele. vida. Amen. Tem um propósito com o irmão. Ri ni propósito na wena. Se formos já perceber, nas semanas Loko hi passadas, twisisa ka mavhiki Na ma nga quarta-feira. khaluta, quarta-feira. ai, vulavula hi ku puxiwa ka Lazaro. Falávamos da ressurreição de Lázaro. Namuntlha, Hoje, hi ta vulavula hi ku Xikwembu xa pfuxa swilo leswi a swi nga na ku hoje tshemba ka ku falamos hlaya. de que Deus ressuscita ou acorda Não, aquilo quando que nós não falamos desse acreditávamos que Ni vona viveria. swa ku Xikwembu xi ni kungulo karhi Juntando vutomi bya wena. isto, vejo que Deus tem Deus um certo tem um propósito com a propósito. sua vida. Xikwembu xi ni makungu yo karhi vutomini ra wena. Mas de uma forma muito simples e resumida, Amém. eu te garanto, lá vamos hlangana ni Xikwembu. Tenha um encontro com Jesus. A Procure partir ter do um momento- encontro com Jesus. A sua vida já não será mais a mesma. A vutomi ra wena ri nge he tleli rin'we. Nesse momento eu gostaria de convidar a igreja Nkarhi wa sweswi ni lava ku mi rhamba ku va mi ta sekeleka para orarmos para hi ta a khongola favor desta palavra. hikwalaho ka rito No canto leri. do Ndzi ri